Senadora, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite para essa conversa. Bom dia. Bom dia, Jesus. Eu que agradeço pela oportunidade e bom dia a todos que estão nos assistindo. Qual é o objeto da investigação dessa CPI? Jesus, diferentemente da CPI que está para terminar, que é a CPI da manipulação dos jogos esportivos, dos resultados, essa CPI visa analisar realmente essas empresas dos jogos totalmente de azar. E, dentro desse escopo, investigar lavagem de dinheiro, evasão de divisas, a atuação de personalidades, de influencers em mentiras e também, o que é algo muito especial, é a análise, a auditoria da programação desses jogos eletrônicos. Muitas vezes já são programados para que a pessoa comece ganhando e depois ela entra numa onda somente de perder. Então, aquela primeira fase do jogador é ali que ele é conquistado, ali que ele é fisgado. É uma pegadinha, então. Então já há uma suspeita de que há uma manipulação tecnológica ali para realmente provocar o prejuízo nessas pessoas e até, de certa maneira, induzir ao vício. Exatamente. E também a forma deles atuarem com, que foi o meu caso, eu sou uma pessoa pública, foi no meio de um vídeo do Daniel Alves, eles colocaram a minha imagem, ainda bem que foi bem mal feito, assim, não foi a inteligência artificial que fez, mas colocaram na minha boca palavras que eu não disse, porque falavam, naquela montagem eu chamava as pessoas para jogarem e eu dizia que eu havia ganhado 300 mil reais. Então tem tudo isso, todo esse tipo de atuação criminosa, e são muitos e muitos e muitos aplicativos. É algo assim impressionante, Jesus, o que esse tipo de jogo, que é um vício silencioso, um vício que você não percebe a alteração do viciado, né? Como é o caso do uso de droga, uso de álcool, você não percebe. E hoje todo mundo está no celular o dia inteiro, então você não sabe que seu filho, que seu pai, que o seu familiar, que seu amigo está ali jogando. E tem causado prejuízos enormes, destruído famílias, pessoas têm atentado contra a própria vida. É algo que nos preocupa sobremaneira e não é uma área da psicologia, da psiquiatria, que nós estamos tão acostumados a lidar. Então, muita gente não acredita nem que haja tratamento para isso, mas há. Então, a CPI também vai ter o condão de esclarecer a sociedade, Jesus, sobre os males e os perigos desse tipo de jogo. Como é que está nessa fase de coleta de assinaturas? Qual a perspectiva de abertura de fato da CPI? Olha, eu já coletei 31 assinaturas, são necessárias apenas 27. Já passou pela Advocacia do Senado para análise de todas as questões formais, legais, se estava preenchendo todos os requisitos de uma CPI, e passou por isso. Depois, o que aconteceu ontem foi a leitura em plenário da CPI. Agora foi dado prazo de 10 dias para que os blocos partidários indiquem os seus membros. Teremos 11 membros titulares e 7 membros suplentes. E, posteriormente, nós iremos ter uma primeira reunião para votarmos em presidente, vice-presidente e relator ou relatora. Até que ela vai ser instalada, então, essa CPI. Sim, Jesus, vai ser instalada, já está tudo certo dentro do Senado Federal. Contaremos também com o apoio da Polícia Federal. Eu conversei com o diretor-geral Andrei, também conversei já com o Regis, que é o secretário de Jogos e Apostas do Ministério da Fazenda. É a área que está analisando
a regulamentação, existem cerca de 10 portarias que são normativas ali do Executivo, que vão entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Porém, essas portarias não tratam da questão criminal. É importante as pessoas acompanharem essa CPI, principalmente porque nós sabemos que já há investigações em curso na Polícia Federal. Não sabemos em que momento isso está dentro do Ministério Público ou do Judiciário já, porque já houve mandados de prisão e etc. Mas tudo tramita na Polícia Federal, dentro do MP e dentro do Judiciário, tramitam em segredo de justiça. A CPI, ela traz essa visibilidade para o tema. As nossas reuniões serão majoritariamente apenas em caso de alguém conseguir uma liminar, algo assim, mas elas tramitam, elas acontecem na televisão, ao vivo. A gente pode, durante este período de investigação, a gente também vai trabalhar no dia a dia a conscientização da população. E então a CPI não anula nenhuma das outras investigações, nem tampouco ela é um poder nosso que temos como legislativo na questão de fiscalização. E durante a CPI, Jesus, nós temos poder de polícia, somos investidos durante aquele período do poder de polícia. Então, e alinhados, obviamente, com a Polícia Federal, com o Judiciário, com o Ministério Público, estamos bem amparados para fazer um trabalho sério, um trabalho bastante criterioso e, por que não dizer, Jesus, perigoso inclusive para nós, por conta do poderio econômico dessas empresas. Qual é a posição da senhora em relação ao funcionamento das bets no Brasil? É possível elas atuarem aqui de uma forma responsável, que não provoque uma epidemia de vício, sem lavagem de dinheiro por trás? A senhora é contra o funcionamento das bets no Brasil, como inclusive alguns parlamentares são? Olha, não é... eu vou ser sincera contigo, eu não consigo jogar nem baralho. Tá? Eu tenho uma dificuldade imensa ali com aqueles naipes, eu nunca me acertei com aquilo. Nós somos contra todo tipo de vício. Só que chegamos num ponto que, mesmo sendo proibido, olha o que está acontecendo. Nós não podemos, Jesus, fechar os olhos para um fato. Então, a minha opinião pessoal, a de uma pessoa ou outra, não nos tira a obrigação de tratar dessa problemática. Nós somos contra as drogas, mas nós precisamos lidar com esse problema no dia a dia. O que ocorre? Por incrível que pareça, a gente percebe que os cassinos físicos são até menos prejudiciais quando nós nem imaginávamos, né, que estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Mas discutia-se muito a situação dos cassinos físicos no Congresso. E a gente vê hoje que ele chega a ser até menos perigoso, porque você pode ter regras no sentido de as pessoas que moram ao redor da área de cassino não poderiam, por exemplo, frequentar mais do que 2 vezes por semana. Nós teríamos barreiras para a frequência deste jogador habitual. Também, quando uma pessoa vai ao cassino físico, os parentes, as pessoas que vivem com ela, caso ela não more sozinha, podem fiscalizar isso, podem ver que a pessoa não está em casa, podem ajudar nesse sentido. E há legislações no exterior que nos ajudam realmente a trabalhar nesse sentido. Mas, se eu não me engano, é a Suécia que já está com uma legislação bem avançada em relação às bets, em relação a esse tipo de aposta, com balizas, entendeu? Então, assim, o que seria algo
para que a gente se preocupasse. A pessoa só poderia pagar em Pix, tá? Porque aí ela paga um recurso que ela tem, ela não faz dívida. Poderíamos também colocar um limite de 2, 3 vezes por semana. A família, eu não sei, ou a própria pessoa, ela coloca um limite. Olha, a hora que ela chegar no jogo, até, sei lá, gastou já R$ 300, o cartão não passa, o Pix não vai mais. Essas empresas pagarem tributos, essas empresas estarem ligadas ao Banco Central, à Febraban, porque até mesmo, acredite, os bancos estão preocupados. Tem pesquisas aí do Santander. Outra questão, quem é beneficiário dos programas de transferência de renda, Bolsa Família, essas questões. As pessoas não poderiam utilizar o cartão do Bolsa Família, como ocorreu agora em agosto, que descobrimos que cerca de 5 bilhões de reais foi utilizado pelos brasileiros de baixa renda para jogar 5 bilhões de reais em um mês. Isso é algo que nos preocupa sobremaneira. Então, é lógico que vivemos num país em que há uma democracia e de repente, se a pessoa tem uma outra atividade econômica, é um vendedor, é alguém, e quer pagar com o Pix de uma outra fonte de renda, ok, então, mas daquela exatamente, que é destinada para a alimentação, para as questões básicas de sobrevivência dessas pessoas, nós poderemos trabalhar em cima desses limites. Então, já há legislação que a gente pode copiar, tudo se copia, né? Porque outros países já passaram, estão também passando por essa experiência ruim, mas nós temos de nos unir e estabelecer aqui no Brasil aquilo que já está dando certo em outros lugares, para que não percamos mais tempo. Senadora, a Deolane Bezerra e o Gustavo Lima devem ser convocados. Sim, sim, porque eles têm um envolvimento direto de promoção dessas bets. Gustavo Lima, até o ponto que nós já sabemos, se tornou sócio de uma delas, 25%. Muitas dessas empresas não têm representantes no Brasil, outras têm, e esses representantes estão se escondendo. Tanto que eu presido a Comissão de Tecnologia e Inovações lá no Senado Federal, aprovei uma audiência pública, convidei pessoas que aparentemente, está tudo muito informal, mas aparentemente representam, por exemplo, o jogo do Tigrinho aqui no Brasil. E essa pessoa simplesmente não atendeu aos telefonemas, não atendeu na própria casa, com o endereço correto que nós conseguimos perante os órgãos, né, competentes que nos forneceram. Então, essas pessoas já estão preocupadas e serão chamados a influencers, Jesus, locais, nos estados, e que estão trabalhando mesmo de uma forma muito ativa, influenciando as pessoas ali da região. No meu estado, Mato Grosso do Sul mesmo, já conversei com a Polícia Federal, já conversei com o MP, nós já foram identificados e na data correta, quando nós estivermos investidos deste poder de polícia, nos serão fornecidos esses nomes e nós queremos sim, dos maiores influencers até menores, nós queremos saber como atuam, como fazem, há quanto tempo atuam, quanto já receberam, né? Mas as quantias são realmente assustadoras e existe uma suposição, inclusive, de lavagem de dinheiro. Pessoas que fazem propaganda, né? Esses influencers, montando várias lojas numa cidade.
várias franquias. A pessoa do dia para a noite montou uma rede de franquias. Então, numa cidade pequena, geralmente é possível você perceber esse tipo de mudança no comportamento. E, às vezes, nem ganhou aquilo só com a propaganda. Pode haver aí lavagem de dinheiro, inclusive, né, atuação muito preocupante do crime organizado, inclusive. A senhora falou que os próprios parlamentares podem correr algum risco na atuação dessa CPI, um risco atrelado ao poder econômico. E aí eu quero pegar essa última fala da senhora, porque quando a gente fala de lavagem de dinheiro, a gente pressupõe dinheiro que vem do crime organizado e aí de diversas atividades criminosas, desde o tráfico de drogas até, enfim, tudo que tem uma facção criminosa faz de errado aqui no Brasil até no exterior. Eu queria saber se a senhora já chegou, pelo menos, denúncia ao conhecimento da senhora neste sentido e qual tipo de perigo, que tipo de pessoa pode estar por trás e que pode vir a se incomodar com a atuação de uma CPI, além de simplesmente estarmos falando aqui de poder econômico, mas de gente perigosa mesmo. É uma forma de lavar esse dinheiro, né? De esquentar esse dinheiro e deles poderem fazer com que ele circule. E o crime organizado, quando eu analisei essa problemática, nós identificamos isso, nós levantamos isso, uma participação do crime organizado, o que até mesmo eu agradeço a você, porque nós precisamos dar visibilidade a isso, não é escondendo isso porque iremos investigar que nós iremos, inclusive, nos proteger. A proteção vem da exposição exatamente disso tudo. Então, pode ser que haja aí influencers envolvidos com o crime organizado, tráfico de drogas, e então é algo realmente que nós iremos aprofundar, mas, repito, com toda a proteção necessária para que a gente consiga fazer um trabalho digno, sério, profundo e que a gente consiga entregar uma resposta para a sociedade. A influência deles, inclusive no meio infantil, né? Essa é outra baliza que devemos colocar. E, lógico, né, crianças abrem perfis falsos, inclusive, põem data de nascimento diferente, mas a responsabilidade das famílias, de pais, mães, tutores, é algo que temos de trazer essa conscientização. Mas, lógico, estamos todos muito preocupados com todos esses danos reflexos. Quando você vai analisar, Jesus, você vê que há entranhas de poder em tudo isso. Há políticos envolvidos, que nós já levantamos assim por alto, né? Atuação de políticos. Lógico, começaram muitos dos influencers ou de pessoas esportistas, né? Muitos começaram achando que não está proibido ou está proibido, ficou um tanto quanto dúbio isso, porque as bets dos jogos esportivos elas foram liberadas, nós votamos sobre elas. Então aí o que nós estamos, o problema em cima disso é a manipulação de resultado. E aí né, é outro crime. Mas muita gente começou como o próprio Felipe Neto. Ele fala, eu comecei, tem vídeos dele. Eu não achei que isso fosse algo errado quando ele percebeu que ali tinha coisa errada, que ali poderia haver uma programação que não que leva a pessoa a passar a perder. Aí ele se preocupou e parou. Então, nós temos muitas pessoas também nesta fase. E vamos proibir também, no final dessa CPI, nós vamos melhorar, inclusive, os projetos de lei que estão em curso, no sentido, inclusive, de proibir, como é a questão dos cigarros, proibir propaganda disso.
Então, ninguém vai poder fazer propaganda, vai acabar essa história de influenciador. Existem influenciadores mirins, para você ter uma noção, Jesus. Adolescentes, menores de idade, ganhando dinheiro como influencer. Então, assim, e por isso a necessidade de começarmos o quanto antes, cerca de 10, 15 dias, vamos fazer a instalação. E com a ajuda da Polícia Federal, com a ajuda da FEBRABAN, com a ajuda do Banco Central, com a ajuda do Ministério da Fazenda, do ministro Fernando Haddad, do secretário Regis, nós montaremos, e todos esses senadores e senadoras, nós montaremos um time que tenha estofo para nos garantir uma investigação segura e também a nossa própria segurança. A Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, idealizadora dessa CPI aí que deve investigar a atuação das bets aqui no Brasil. Eu agradeço demais pelos esclarecimentos e por essa conversa aqui nessa edição do Brasil Agora. Portas sempre abertas para a gente retomar esse assunto futuramente. Um ótimo dia para a senhora. Jesus, eu que agradeço pela oportunidade de levarmos luz, né, para os brasileiros, para as pessoas de fora, sobre essa temática. Tomem todo o cuidado do mundo. E é incrível, mas isso vicia, a gente não consegue entender como. Mas há mistérios, né? Nessas questões aí psicológicas, esses dramas, essas necessidades, pessoas atentando contra a vida, separações, brigas de família. E eu já ouvi até dizer, para que vocês fiquem alerta, de clínicas que estão tratando de pessoas viciadas em jogos, clínicas que chegam a custar 15 mil reais por mês. Famílias inteiras, assim, muitas delas indo à bancarrota por conta desse problema. Obrigada pela oportunidade e estarei sempre à disposição, Jesus. Obrigada.